Está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, é sexta-feira, fechando a semana. A semana 2 da NFL já começou, a gente está indo para o segundo domingão da National Football League e hoje a gente vem conversar sobre 3 times, num caso específico, como já deu para perceber pelo título, a Santíssima Trindade do futebol americano, talvez dê para chamar assim em 2021. Bom, gente, antes disso vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no The Information e principalmente espalhe esse vídeo por aí, ajude o The Information e principalmente o futebol americano a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Enfim, vamos lá então falar um pouquinho sobre Tampa Bay Buccaneers, sobre Los Angeles Rams e sobre Kansas City Chiefs. O que esses 3 times têm em comuns? Bom, primeiro, eles são muito bons, não dá para negar isso. Patrick Mahomes, Tom Brady, agora tem McVay junto com Matthew Stafford. Aí então a gente olha para esses times, tem outras características, eles são os favoritos a levar suas divisões. Mas tem uma outra característica mais pesada ainda, um pouco mais adentro do que os times são, que é basicamente que se você quiser vencer eles, você não pode errar, né? A gente vai olhar para essa primeira semana da NFL e a gente vai notar algumas coisas em comum sobre esses times, né? Os Bucs, por mais que tenham errado bastante, fizeram um jogo onde os Cowboys erraram bastante. Os Rams tiveram um jogo onde a defesa não foi tão bem, mas já se esperava que a defesa não fosse a mesma dos últimos anos, porém o ataque capitalizou e a gente viu os Bears errando bastante. E os Browns estavam com o jogo na mão, estavam caminhando para abrir as postas de novo no momento que o Nick Chubb tem o primeiro fumble dos Browns na partida. Aí depois tem aquele punch bizarro, né, que acaba não sendo chutada a bola. E por fim tem a interceptação do Baker Mayfield. Ou seja, 3 times muito bons, 3 times que têm tudo para já vencer seus jogos, que enfrentou adversários que erraram bastante. Quando a gente vai falar desses 3 times, eles têm características bem diferentes, né? Então, o Buccaneers é um time muito agressivo no ataque e na defesa, tem muitos nomes que podem fazer diferença. O Los Angeles Rams tem uma defesa muito boa, que tem jogadores, precisa melhorar a defesa, e o ataque é muito novo, você teve um jogo com o Matt Stafford, então tá tudo se adaptando. E lá em Kansas City é uma defesa que é fraca para alguns pontos do jogo, como o jogo corrido, sofreu bastante, mas o ataque ele garante os pontos, o ataque vai marcar mais que 25 pontos, vai marcar mais que 30 pontos em várias vezes dos jogos na temporada, e a defesa só não precisa tomar mais pontos que o ataque. Então, por mais que esses times são diferentes, e mesmo que eles cometam falhas, o adversário que quiser vencer esses times não pode errar. Porque se esse adversário errar, for interceptado, cometer um fumble, vai ser penalizado. Vai ser penalizado no final da partida com aquela posse fazendo diferença, com aquela posse que perdeu e que gerou um turnover, e aí 7 pontos, 3 pontos até pode fazer muita diferença quando tu enfrenta esses times. Porque esses times, eles não vão te deixar tu errar e não ser penalizado. Para tu vencer esses times, tu tem que fazer um jogo perfeito praticamente. Tu não pode errar. E essas franquias precisam errar. Precisam jogar pelo menos de forma mediana para baixo. Porque se pegar num grande dia dela, é complicado. Por exemplo, o Kansas City não jogou também assim. O Kansas City foi dominado no primeiro tempo, a defesa não foi bem durante boa parte da partida, só que quando os Browns começaram a errar, a gente viu aí o Kansas City crescer, Patrick Mahomes fez o que fez, faz o que mais sabe fazer de melhor, e foi um processo natural até ganhar o jogo. Então, esse é o ponto. Esses times são favoritos para ir longe na temporada. São times que são favoritos para ir para o Super Bowl, eles são os 3 melhores times da NFL. É a santíssima trindade de 2021 do futebol americano na National Football League. São franquias que precisam não jogar bem para os seus adversários terem uma chance. Diferente de alguns outros times medianos até para bons, que podem jogar bem e podem perder. O caso de Bucs, de Rams e de Chiefs não são assim. Claro que vai ter dias que isso vai fugir da regra, que eles vão perder e vão estar jogando talvez até bem. Eles podem até se enfrentar e acabar acontecendo isso. Mas, na teoria, se você quiser vencer esses times, tu não pode errar, tá? E aí, como é que tu vai vencer esses times, então, de forma geral? Cara, já foi dada a cal para bater os Chiefs. Primeiro, é pressionar o Patrick Mahomes, deixar ele incomodado, principalmente quanto a ele não se ajusta também assim, numa olha muito nova e tudo mais. Mas, principalmente, correndo muito bem com a bola e controlando o relógio.
Os Browns correram muito contra essa defesa cedeu muito espaço pelo chão, e aí então abriu também para o ataque aéreo, então os Browns conseguiram ter esse domínio, foi assim que abriu 2 posses em boa parte da partida, ficando com 2 posses de vantagem. Então a cal para vencer o Chiefs é essa, tu tem que correr bem com a bola no ataque, e na defesa conseguir pressionar o Patrick Mahomes, de preferência com 4 jogadores, mandar blitz pro Patrick Mahomes é muito complicado, o cara vai queimar, o cara é muito bom. Para vencer os Bucks, é uma missão que talvez seja um pouco mais complicada, é um time mais equilibrado no ataque e na defesa, não à toa venceu o Kansas City de forma fácil no Super Bowl, para ser bem sincero, mas tem aquela formulazinha, entre aspas, mágica, né, que é primeiro tu conseguir pressionar o Tom Brady, independente se for com blitz ou não. Hoje tu chegando no Tom Brady, tu vai incomodar ele e tu vai criar problemas. Então, primeiro, chega no Tom Brady, não importa se for com blitz, se for com 4 homens, o importante é incomodar o Tom Brady e tentar tirar ele do pocket. E aí, conseguindo fazer isso por dentro, melhor ainda do que fazer por fora. Tu dá a chance dele ter menos possibilidade de correr para fora, de conseguir escapar da pressão, do que tu pressionar pelos lados, o pocket na parte de dentro, né, no miolo do pocket ser bem protegido, ele consegue escalar e aí consegue fazer o passe. Então, pressione Tom Brady. É isso que tu tem que fazer para tentar vencer o Bucks, a primeira coisa, e obviamente também não cometer turnovers e tentar controlar bem o jogo, tentar ficar com a posse. É sempre importante deixar esses 3 nomes de fora. E para vencer os Rams, né, o nosso terceiro time aqui, além de deixar o mais tempo possível esse time no banco, porque ele também tem uma fraqueza contra o jogo terrestre. David Montgomery correu muito bem na primeira rodada contra a defesa dos Rams, então o jogo terrestre é um dos pontos para conseguir tu deixar essa defesa que é muito forte meio que cambaleando, dá pra se dizer assim, né? Tu anula o pass rusher, que é muito bom, tu anula a pressão do Aaron Donald, a secundária é impressionante. Se tu conseguir correr bem com a bola, tu consegue tirar a chance de tu não ter um bom jogo passando a bola por causa do Jalen Ramsey, baita corner, sinceramente o melhor corner da NFL, e hoje é o único corner que consegue criar uma ilha, como a gente já viu alguns outros nomes fazendo num passado recente, e não tem um cara que conseguiu fazer isso talvez com uma forma mais constante como ele fez e vem fazendo ao longo dos últimos anos na NFL. Então, correr bem a bola contra os Rams já mostrou que é plausível de tu vencer. Os Bears fizeram isso, só que os Bears não finalizaram suas campanhas. E aí é outro ponto que vem em comum com todos esses times. Chegou na Red Zone, tu não pode chutar field goal. Tu tem que finalizar a campanha com um TD, os 7 pontos. Se tu chegar na Red Zone e tu não marcar touchdowns, tu vai sofrer touchdown com esse time. Porque esses times eles vão te marcar, eles vão te punir. Tu não vai ter uma defesa para segurar esses times com pouca pontuação. A não ser que tu esteja um Bucks enfrentando os Chiefs, por exemplo. Mas não é o caso que a gente está comentando aqui nesse vídeo. Então, chegou na parte final de campo, tem que anotar TD, porque tu vai tomar TD. E se tu anotar field goal, tu vai ser penalizado por isso e não vai ser legal o resultado para ti no final do jogo. E essas são algumas características em comum desses 3 times, que são muito bons, são os favoritos para ir pro Super Bowl, para ir para a final de conferência, de fato. São times que vão causar barulho, são os melhores times da NFL, não tem como tu pôr hoje um terceiro time. Os Browns é o mais próximo que entra na discussão para tentar entrar nesse top 3, mas está indo abaixo dessas 3 franquias depois da semana 1. Isso fica claro por causa de alguns pontos, mas é um time que tem a capacidade para hoje na NFC ser o time mais preparado para bater os Chiefs numa possível final de conferência, num jogo de playoffs, que eu espero e deve acontecer ainda nessa temporada, que eles se enfrentando, diferente de quem vai ganhar, acho que para mim vai ser a final de conferência da NFC. E aí, então, na NFC, sinceramente, eu acho que a final de conferência vai ser Bucks e Rams, tá? É um jogo que eu tô esperando que aconteça bastante, são as 2 maiores forças da Conferência Nacional. Mas esse é o vídeo, falando um pouquinho dessas 3 franquias, que têm características incomuns, é a Santíssima Trindade, e é assim que se bate esses times imbatíveis. É muito difícil, é quase impossível. Mas não significa que não pode acontecer, porque num dia qualquer, no domingo qualquer, tudo pode acontecer num campo de NFL. Certo, gente? Enfim, quero saber, concorda, discorda da minha análise? Pô, comenta aqui embaixo, vamos juntos conversar um pouquinho sobre futebol americano. Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês aqui. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.